recebemos os irmãos com muita alegria aqui nesta manhã. E para nós é uma alegria ter aqui o pastor Gerson Januário. Os irmãos que não sabem, ele é nosso pai na fé, no sentido, minha mãe na fé é pastora, mas eu me converti ouvindo as palavras dele, o testemunho dela e a mensagem dele, né? Aleluia. Ele me batizou em 1989. Eu ainda continuo quando eu tenho 17 anos, né? Eu era nascido ainda. Mas eu não posso, eu vou gastar 5 minutos, tá, pastor Gerson? Para poder estar passando algo aqui que Deus falou comigo na madrugada. Abra comigo no livro de João, capítulo 13. É apenas uma oportunidade, né? Eu quero falar para os irmãos, porque aqui todos nós somos pastores, conduzimos nossas ovelhas segundo as visões que nos ensinaram, segundo as visões que fomos vendo no andar do ministério. Eu lembro do pastor Darcy Duzilek, meu professor lá de ética no Seminário Sul, e ele disse que no primeiro ministério a gente erra bastante e acerta bastante. A gente entra achando que sabe muito e chega no meio do caminho e a gente descobre que a gente depende de Deus para tudo. Não é a nossa teologia, nossa capacidade. Só, queridos, que eu vejo aqui, eu tenho 2 exemplos, que é a minha esposa, que me ganhou para Jesus, e o pastor Gerson, que foi o pastor que me batizou, que aprendi ouvindo os seus ensinos. Mas a minha maior admiração não é pelos 2, é por Jesus. Graças a Deus. E é muito interessante porque nós estamos conduzindo ovelhas que não são nossas. Você é pastor, mas a ovelha não é sua. Isso é muito forte. E se formos olhar aqui, qual é o lema do Copério mesmo? Nós estamos juntos, como é que você... juntos, mas doutrinariamente, como é que é o lema mesmo? Está no banner aí. Nas coisas essenciais é a unidade, nas que não são essenciais é a liberdade, em todas as coisas o amor. Eu acho isso muito forte. Mas, gente, o maior modelo que a gente tem que ter ministerial é Jesus. Olha só o que ele diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já estava chegada a sua hora, ele ia morrer, e passar esse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, já tendo o diabo insinuado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todo o poder, tudo estava nas suas mãos, e que havia sido saído de Deus e ia para Deus, levantou-se, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Gente, o que Deus falou na madrugada é que há atitudes que falam mais que palavras. Imagina você ter a última palavra para você falar para um grupo de pastores e ovelhas, e você, depois que você ministra a ceia, você vai fazer uma função de escravo. O que Jesus está querendo passar com isso? Porque todos nós, como pastores, nós temos às vezes, quem aqui já não teve problema ministerial? Dor de cabeça dentro do ministério. E não era diferente no ministério de Jesus. Nós somos os discípulos de Jesus que estão semeando a sua palavra. Mas não era diferente nessa época. E se você for acompanhar, Jesus teve problema com os discípulos em Lucas 9:46, Lucas 22:24, quando eles disputavam quem deles seria o maior, quem que ia mandar depois que Jesus partisse, quem que ia mandar, quem vai ser o maior de nós? Pedro poderia falar, eu sou mais velho. João poderia falar, não, mas eu sou o apóstolo do amor.
O outro poderia falar, não, mas eu fui descobrir lá o pão, lá e os peixes, lá daquele menino. Então eles estavam perguntavam para Jesus, quem que vai ser o maior entre nós? E Jesus me chama uma criança. Olha, no mundo, os reis mandam, os governadores, eles exercem autoridade sobre o povo. No reino, no meu ministério, para ser meus discípulos, quem quiser ser maior, seja o que mais seja. Amém. Graças a Deus. Em outras palavras, desça do púlpito e lava o pé das ovelhas. Amém. Simples assim. E teve uma família também que disputava isso, que quem que não quer ser uma melhor para os filhos? E nós encontramos em Mateus 18 uma mãe fazendo um pedido para o pastor Jesus. Para Jesus, para um dos filhos sentar à direita e o outro na esquerda. Todo mundo querendo honra. E Jesus não é desse jeito. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele estava falando assim, olha, não tem ninguém grande aqui. Eu sou o Senhor. E eu estou fazendo a função de servir. Ele estava ministrando a ceia. E ele desceu aos pés dos discípulos. E às vezes, irmão, nós precisamos pensar em descer dos nossos púlpitos. Às vezes é necessário a gente estar mais perto das ovelhas. Que Deus nos ajude na nossa vida ministerial. Amém. E que você nessa manhã aqui equipare o seu ministério com esse texto de Jesus. Fala assim, o que eu tenho que mudar dentro da minha realidade ministerial para me tornar mais humano e menos super-homem. Não somos perfeitos. Cobramos perfeição, mas não somos perfeitos. E às vezes é necessário a gente descer um pouco. Pastora Cláudia, vem aqui, olhe pelo pastor Gerson, porque ela era ovelha dele. E ela me atraiu lá para a igreja batista. Vamos ficar de pé e vamos orar para o pastor Gerson no ar, vamos ouvi-lo. Que honra para mim orar pelo pastor Gerson. Amém. Gratidão. Gratidão eterna que terei, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, ó Pai, por esta manhã bendita. Coloco, Senhor, a vida do pastor Gerson nas tuas santas mãos mais uma vez. Usa o teu filho mais uma vez com poder, como tem usado durante esses anos. Renova ele, dá saúde, dá força. Abençoa sua família. Abençoa meu esposo, Senhor, que completa mais um ano de vida. Te damos graça. Obrigado por cada irmão, cada pastor, cada irmã que está aqui, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, muito obrigado pelo bispo Cláudio Dantas, todos aqui representando, Senhor, suas igrejas, unidos no Espírito Santo, Pai, para levar a palavra. Ó Deus, muito obrigado pela vida do pastor Gerson, que foi um pastor maravilhoso para a nossa família, em momentos difíceis, momentos felizes. E que o Senhor renova ele nesta manhã e usa para a glória do seu nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amados irmãos, amados colegas, pastores, pastoras presentes, meu querido pastor Wellington, meu pastor hoje, depois de 46 anos na presidência da Igreja Batista Central em Barra Mansa, Deus ouve por bem chamar a glória a minha esposa, Eva Selma, naquele período dramático, porque passamos o período da pandemia. E em fevereiro de 2021, Deus a convocou para a eternidade. E eu fiquei só. Ela era
a companheira fiel, como esposa, e também uma mulher vocacionada, que serviu a igreja por 32 anos, dirigindo os coros da igreja. Uma formação acadêmica bastante acentuada, formada pelo IBE, onde a irmã, a pastora hoje, Cláudia, também estudou. Eu tive o privilégio de assinar a carta de recomendação ao IBE da pastora Cláudia, esposa do pastor Glória a Deus. Paulo, e ela também se preparou. A igreja investiu pensando nesses dois casais. Amém, Jesus. Vale a pena. Vale a pena. O pastor Paulo também foi enviado para o seminário. Assinei também a carta dando o nosso aval. Ele se preparou no seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Glória a O Deus. meu seminário, onde eu também estudei e me formei em 1977. E foi uma bênção. Hoje, depois de 46 anos, como eu iniciei minha fala, com a perda da esposa, nós já vimos orando há mais de 10 anos para a sucessão pastoral. Uma coisa que todo pastor precisa se preocupar. Amém. É no sentido de preparar a sua sucessão. Isso. O pastor que não prepara a sucessão, ele erra muito. Você não é eterno. Sim. Você precisa preparar alguém que possa assumir o seu lugar. Você precisa formar líderes, abrir espaço, dar oportunidade para que seminaristas, pregadores que têm um chamado, usem o seu púlpito de tal maneira que você possa deixar alguém para dar continuidade ao ministério. Amém, Jesus. Quando eu cheguei a Barra Mansa, para a nossa igreja, eu tinha 29 anos. Tinha forças. Ao tempo, nós não tínhamos ônibus suficientes, conforme nós temos hoje. Eu andava a pé, de ponta a ponta. Hoje preciso, para subir essa escada, alguém tem que me ajudar. As coisas mudaram. Porque o tempo passou. Eu tenho 81 anos. Glória a Deus. Eu estou bonitão assim pela graça de Deus. Bondade de Deus, senão a coisa estaria complicada. Mas graças a Deus, então depois de 46 anos, fiz uma sucessão suave, tranquila. Eu estava orando, a Sara estava orando, a igreja estava orando. E o pastor Hector hoje é o pastor titular. Amém. E eu quis sair aquele tempo, deixar o ministério completamente, mas Deus me mudou todo o meu projeto. E a igreja também disse: não, fica aí, para o pastor novo, está chegando. E hoje eu tenho a honra, a alegria de poder ser o ajudante do pastor Hector. Glória a Deus. Eu sou pastor hoje, pastor. Eles inventaram o nome lá, deram o nome do pastor adjunto. Então, eu tenho o prazer de estar sob a direção do meu querido pastor. Com toda a liberdade, Deus sabe do meu coração, eu amo como fosse filho. Amém. E ai de quem tocar nele, tem que tocar em mim primeiro. Eita, Forte. glória, hein? Né? Eu quero que ele cresça e que eu diminua, que ele avance. Desculpe eu ter tomado um tempo. Vem cá. Cadê o pastor Hector? Meu pastor. Essa é mãe. Rapaz. Pois é. Então, deixa os irmãos. Eu estou falando isso, irmãos, eu estou com todo o coração. Tenha paciência comigo. Se me chamaram, nós vamos ter que me ouvir. Vão ter que me engolir, vão ter que se se alguém vem bem, eu vou sentar. É o Coisa seguinte. linda. Eu estou falando isso com muita seriedade agora, com muita verdade. Não deixe de preparar a liderança para a sua igreja. É isso. Não deixe de investir em pessoas. A igreja investiu na irmã Cláudia,
olha que bênção. Glória a Jesus. A igreja investiu exatamente. Desculpa falar pastor, não sei falar de essa coisa. É pastor mesmo. Pastor, tá bom? Isso, tá ótimo. Até eu acostumar com essa coisa de isso, pastor, eu tenho que. É pastor. O pastor Paulo, a igreja investiu o pastor Paulo no maior seminário que nós temos no Brasil. Ao tempo em que eles foram para o seminário era o seminário de ponta, né? O IBA de ponta, onde eles aprenderam com grandes mestres. Você citou aqui o pastor Gislec, nosso mestre, né? Jerry, nosso professor de bilética, né? O Broto, nosso professor de grego, enfim, é uma coisa fantástica. Meus irmãos, colegas, pastores, quando eu falar pastor, eu estou falando plural, não é verdade? Falar pastor, fala pastor e pastor, não é verdade? Até na gramática, a língua portuguesa é engraçada. Até na gramática, os homens prevalecem sobre as mulheres. Até na gramática. Então, pastores, veja um detalhe. Eu estou agora falando com muita seriedade. Pelo amor de Deus, não deixe de preparar a criança para substituir você. Amém. Para suceder você. Você precisa fazer isso. Então, o meu recado esta manhã, tantos pastores, há pastores que agarram o púlpito, não abrem, não preparam ninguém, se aumenta, tem medo de perder o pastor. Se Deus colocou você, ninguém tira você. Aleluia, desse jeito, É, pai. Ninguém tira você se Deus colocou você. Não tenha medo, na verdade, de colocar alguém no púlpito, você sentado lá para aprender, para ouvir, para que o outro aprenda, e quando chegar o tempo certo, ele vai poder você fazer sucessões sem confusões, sem briga da igreja. Não tenha medo disso. Tá certo? Estou falando isso porque está aqui a pastora Cláudia e o pastor Paulo e o meu pastor. Eu queria chegar a esse ponto. Estava orando. Um dia Deus estava em casa e Deus falou assim: olha, você está orando por isso. O quê? Então chama o Wellington. Meu Deus. Eu falei: o Wellington? Senhor, o Wellington está no meu radar? O que você tem por isso? Chama o Wellington. Meu Deus. Eu pensei no Wellington. Nunca pensei no Wellington. Mas aquilo foi me incomodando, os dias foram passando. E um dia Deus falou: vai lá no escritório dele para o ele. Meu Deus. Então, eu estou contando essa história para chegar ao ponto a que eu quero chegar. Eu fui falar com o pastor Wellington. O Wellington não era pastor. Marquei encontro com ele no gabinete. O velho lá no escritório dele. Ele é empresário. E eu falei: pastor, o Wellington vem aqui porque Deus falou que você vai ser o meu sucessor. Meu Deus. Ele é branco, ficou russo. Meu Deus. É um susto tremendo, né? E nós conversamos. Mas só tem um detalhe. Nós vamos seguir um cronograma. Você, para ficar no meu lugar, você tem que ser melhor que eu. Eu não sou nada, então você tem que ser alguma coisa, melhor que eu. Fizemos um cronograma. Mas o Edson já havia terminado o seu bacharelado, mas precisa do seu bacharel, o curso de teologia, e no nosso seminário de 3 anos. Mas eu precisava fazer exatamente uma integralização. Precisa fazer mais um ano para completar o bacharelado, de maneira que o MEC aceitasse exatamente o seu diploma de bacharel. Primeira coisa, para fazer isso. Ele ficou assim: não estou formado em administração, eu sou formado em língua portuguesa, eu tenho 2 cursos, na verdade, de MBA, eu sou fluente em grego, não interessa. A lista é essa. É por aqui. Então, graças a Deus que ele conseguiu exatamente fazer Glória a Jesus. a complementação do seu bacharelado em teologia. Desafiado, fez mais novo, completou. E depois eu disse assim: ok, terminou o seu curso. Agora sou bacharel, reconhecido pelo MEC. Os homens não precisam disso, mas o MEC quer isso. É isso aí. Aí eu falei assim: olha, agora é o seguinte, vamos fazer o mestrado. Mas pastor, mestrado, coisa toda, é difícil. Foi para o mestrado, eu o levei para o mestrado. E ele me levei para o seminário, Palavra da Vida, em Atibaia. Fez o mestrado.
Veio a pandemia, nós terminamos juntos, estávamos terminando o mestrado juntos. E depois, lá no mestrado, pela graça de Deus, alguém olhou para ele e disse: olha, rapaz, você fez um trabalho excelente, você apresentou a sua dissertação muito bem diante de 2 doutores da banca e um formando está terminando o seu doutorado. 3 doutores da banca. Um estava terminando no último semestre do seu doutorado, defendendo sua tese, o doutor Ailton e o Davi Merkel, lá do seminário Paula da Vida. Eles disseram: vocês precisam fazer o doutorado. Aleluia, Jesus. Eu Glória a falei: Deus. eu não tenho condições, já estou bem. Pastor Santo, na verdade, é pobre de marré desse. Não tem dinheiro. Porque lá tudo é dólar. O José também, uma cabeça maravilhosa. Também não tinha dinheiro para fazer isso. O único riquinho da turma era o pastor Hélio. Abençoado. Pessoal, Glória. um empresário, e além disso, na verdade, fluente em inglês, professor de inglês. Tudo isso, irmãos, Deus preparou tudo certinho, né? Glória a Deus. E o Davi Becker diz assim: procure o pastor, quem é aquele pastor? Paulo Santana. Paulo Santana já estava terminando o doutorado. Paulo Santana então deu encaminhamento ao pastor Wellington e ele começou o seu doutorado. Amém. Pela graça de Deus. E neste ano, né? Foi agora no mês de maio. Em maio, o pastor terminou o doutorado dele. Glória a Deus. Glória a Graças a Deus. Deus. Obrigada, Jesus. Uma coisa que eu quis dizer: preparando a pessoa da melhor maneira possível. Amém. Tá certo? Esses cursos, nada disso, na verdade, tem poder, a não ser no poder do Espírito Santo. Sim. Mas é preciso que. O que eu quero dizer com isso? Pelo amor de Deus, senhores pastores, façam discípulos, Isso. Amém. façam líderes. Amém, Jesus. Não tenha medo. Se você perder o seu posto, você não vai perder, porque Deus, se Deus pôs você lá, você não vai perder sua posição, você não vai perder o seu respeito, você, na verdade, vai cometer um grande erro se você não preparar sua liderança, não preparar gente para o ministério. Eu queria falar isso. Se isso valeu alguma coisa, valeu a pena ter vindo aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós investimos pesado no pastor Cláudio. O INE era caro. Ela fundou no melhor seminário para mulheres no Brasil. Verdade. Sim ou não? Sim, É uma verdade. coisa. Verdade. O Manhã, pastor tarde e noite, 4 Paulo fundou no melhor seminário que nós temos no Brasil. Naquela época era de ponto. Gente de todo o Brasil. 4 anos. Gente do mundo todo ia para aquele seminário. Estou falando tudo isso, pastor, passando um apelo a vocês. Eu tenho visto a igreja que põe 15 pastores para escolher um. O pastor sai da igreja, deixa a igreja à vontade, é a igreja que vai fazer sucessão pastoral. Põe 15 pastores para achar um, disputar o ministério. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Quando o pastor chega à igreja, que aquele pastor toma posse, ele já está com pessoas contra ele, porque as pessoas não votaram nele. Forte. Percebe? Então a igreja da nossa região colocou 15 pastores para 15 pessoas para que um fosse escolhido. Foi eliminando. Aí criaram uma porção de critérios que não são bíblicos. Vários critérios. Foi colocando, foi eliminando. Ficaram 2. Na última votação, um teve, mais ou menos assim, só para você ter ideia, um teve 55 votos e o outro teve 45 votos. O que aconteceu? Que tal? 55, 45, qual é a diferença de voto? Fala a conta aí. 10 pessoas. Aqueles que votaram nele, vai passar 10 anos para dizer o seguinte: eu não amo com você, porque eu não votei em você, você não é meu pastor. Olha que coisa. Então, qual é o meu conselho aqui hoje? Você vai preparando liderança, e quando você for fazer a sucessão, você chama essa pessoa que Deus põe no seu coração
e traz para trabalhar com você, para que a igreja possa conhecê-lo. Aleluia. E quando você sair, a igreja já conhece o divino, sabe trabalhar, faz a sua formação e não tem problema na sucessão. Remando. Bênção. É isso. Não tem problema na sucessão. O quê? 55, 45, qual é o problema? Daqui a 10 anos esse pessoal vai achar que aquele pastor é o pastor dele, porque ele não voltou nele. Porque a igreja não se preparou. A pergunta é, quem ficou no lugar de Moisés? Quem ficou? Josué. Por quê? Foi preparado. Por que, gente? Foi preparado Foi por preparado. Moisés. Quem ficou no lugar de Elias? Eles Por quê? Foi preparado. foi Quem ficou no chamado. lugar de Paulo? Timóteo. Timóteo, por quê? Foi preparado. Pois é, Paulo trabalhou com muita gente, mas preparou um para o dele. E um menino doente ainda. Um menino doente, mas cheio da graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu conselho aqui, por favor, põe gente, trabalhar, gente, ficar estudando. Já estou preparado. Já está Estão preparado. preparando. Vai embora. Pastor Davidson. Posso ver? Pastor Davidson. Isso aí, está preparado, faça isso. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu tenho visto muitas lágrimas, muito choro, muita tristeza, muita igreja dividida, porque o pastor que está pastoreando a igreja sai da igreja, deixa a igreja perdida, sem rumo, sem direção. O povo de Deus sempre teve liderança. É preciso fazer isso. Você, antes de sair, daqui a 5 anos você pensa sair, ou daqui a 10 anos, começa a pensar nisso. Aleluia. Já falei para o pastor Elton, você está ficando velhinho, já tem 60 anos. Você vai ter apenas mais 25 anos ou mais, 30 chegar quase 85. Eita. Eu acho que você fica 30 anos, tá bom. Tá certo? 30 anos, tá bom. Tá certo? Mas na nossa igreja nós já temos lá 4, mesmo 5 seminaristas. 5 seminaristas. Talvez um daqueles já comece a olhar, ou outros que ele possa ver, e já começaram a olhar, trazendo a pregar na igreja, conversando, fazer a igreja conhecer, e, enfim, para encerrar essa parte, eu tenho mais 2 horas para falar, então eu vou. Isso. Solta a bênção. Eu fui fazer uma campanha evangelística lá em Santa Cruz da Sierra, lá na terra do Ecos Moraes. Moraes da Sierra, deixa eu dar. Lá é Moraes, aqui. Deixa eu dar. Pela Junta de Missões Nacionais. Eram 18, 17 pessoas. Vamos lá, uma grande campanha. Chegando lá, evangelizando de casa em casa, pessoas se converteram. Inclusive, um rapaz, Luiz, chamado de Lute, se converteu. Ele é pastor aqui no Brasil. Mas eu estava evangelizando, o meu portunhol estava muito ruim, misturando português com espanhol, não estava bom. Eu falei com o pastor, eu preciso que o senhor me dê alguém para sair comigo para evangelizar. Alguém que possa sair comigo para evangelizar. Ele me deu um menino, 17 anos. Deu um menino, 17 anos. O nome dele era Fernando Sanches. E na proporção que nós fomos trabalhando e evangelizando, eu percebi que o rapaz era muito melhor do que eu para evangelizar. Ele era muito bom. Falei, que cabra bom esse menino, que sujeito ungido. Glória a Deus. Ele começou a ganhar as almas, eu só fiquei com Glória a ele. Deus. Ele era muito bom. Eu falei, aí Deus falou assim, você precisa levar esse rapaz para o Brasil. Eu falei, misericórdia de Deus. As minhas meninas, eu tenho 2 filhas, hoje são casadas, Priscila e Raquel. A pastora conhece, o pastor Paulo também conhece. O pastor também conhece. Eu também conheço. Priscila e Raquel eram adolescentes, o rapaz de 17 anos. A minha esposa disse, você está ficando bom para trazer o rapaz para a nossa casa? 17 anos, eu tenho pedido pode chegar na licença. Mas Deus me persuadiu. Tem que levar essa parte. Ao tempo, eu era da junta do Seminário Teológico Partido do Sul do Brasil, onde o pastor Paulo estudou, eu estudei, eu era da junta do seminário. O doutor Ebeneze era o pastor da igreja, ou melhor, era o diretor do seminário.
Eu falei, doutor Menezes, eu preciso de minha bolsa para trazer um rapaz da Bolívia para estudar no seminário. Ele disse, pastor, você vai trazer o João boliviano? Os bolivianos têm lá uma questão de casta, e tem algumas castas lá que são preguiçosas, não gostam de estudar. Eu falei, não, mas esse cara aqui é bom. Falou, eu falei, preciso para 4 anos. Falou, ok. Aí concordou comigo. Cheguei à nossa igreja e falei, olha, eu preciso de minha bolsa também para um rapaz que precisa vir da Bolívia. A igreja falou, você acha que dá certo? Dá. A igreja acertou. Aí passaram 3 meses, minha esposa com o coração duro, fechado. Um dia disse, olha, você é o líder da casa. Você é o líder. Você é o sacerdote da casa. Amém, Jesus. Se você quiser trazer o rapaz, traga, a responsabilidade é sua. Amém. Olha, eu assumo. Se você aceitar, eu assumo. Por que eu estou contando essa história? Você vai entender. Aí trouxe um rapaz, lá da Bolívia, Fernando Santos. Ele ficou 4 anos na minha casa estudando no seminário do sul do Brasil. 4 anos. Final do último semestre, o pastor lá, São José dos Campos, veio fazer um intercâmbio conosco e disse, eu estou percebendo que esse menino é muito bom. Falei, é bom mesmo. Esse menino é bom. Eu posso levar esse rapaz para mim? Trabalhar comigo? Porque daqui a 3 anos eu quero deixar o ministério, enfim, eu quero fazer outras coisas. Ele veio de um trabalho público, ele trabalhava na Petrobras, depois foi ser pastor, enfim, o Fernando foi para lá. Trabalhou 3 ou 4 anos lá, pastor Edu. Pela dos quais ele disse, vou olhar desse rapaz, ordenou o Fernando. Aleluia. Enfim, Jesus. o Fernando ficou lá nessa igreja por 20 anos. Glória a Deus. Sempre pregando na primeira igreja aqui de Jacareí. Todo ano o Fernando ia lá pregar. E o pastor estava olhando o Fernando. O que aconteceu? O pastor da primeira igreja Batista de Jacareí levou a igreja a convidar o Fernando para ser pastor da igreja. Mas veja, durante vários anos, 5 ou 6 anos, o pastor levava o Fernando para fazer a conferência da igreja, conhecer a igreja. E fizeram uma sucessão maravilhosa. O pastor sabe deixou a igreja, o Fernando assumiu a igreja, já está mais para cá, por 8 ou 10 anos, isso aí, acho que um pouco menos. Pegou a igreja com 250 membros, hoje a igreja está com 1.200 membros. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena. É bênção? Por que eu estou dizendo isso? Vale a pena investir em pessoas que vão se preparar para o ministério. Abre os seus olhos e faça isso. Aleluia. Tá certo? Amém. Toda essa história. Então, vale a pena ter investido no pastor Paulo, investido na Cláudia, investido Amém. também no Fernando, e vocês estão produzindo para o reino de Deus. Daqui a pouco estou indo para o céu e vocês ficam aqui, trabalham, tem algo para Jesus bom. Depois a gente se encontra no céu. Oh, Tudo Jesus. bem. Graças a Deus. Da vida. Aleluia. Amém? Amém. Agora sim, falando sério. Quantos minutos eu tenho aqui para frente? Quantos minutos? Quanto tempo? Aí foi o senhor deixar pregar. Não, não faz isso não. Faz isso não. Olha aí, presidente. Meia hora. Eu vou. Tá bom. Eu posso pedir mais 10? Olha. Meus irmãos, falando sério, eu sou apaixonado pelo ministério. Amém. Tenho uma paixão tremenda. Eu falei com a minha igreja um dia desses. Me tire tudo, mas não me tire do ministério. Glória a Falei com o Deus. pastor, se você quiser me matar, me tira do povo. Eu não quero mais nada, pastor. Tudo é seu, mas me deixa pregar. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar. Louvado seja Deus. Deus me chamou para isso. Então, ministério, administração, nada, não quero nada, tudo é dele. Tudo é dele. Mas eu falei, deixa eu ficar pregando até que eu morra. Amém, Senhor. Eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de Bíblia, eu gosto da palavra. Então, eu tenho muita alegria de trabalhar com o pastor Wellington, de servir com muita alegria. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu sou assim, se tiver adolescente dirigindo, eu me submeto a ele.
Aí que você está dizendo, não importa. Se tiver alguém acima de mim, eu sou submisso. Eu não tenho problema com isso. Não tenho dificuldade de me submeter a ninguém. Todo crente tem que ser submisso. Aleluia. Todo crente. E eu não tenho problema com isso. Percebe? E eu tenho muita honra de ajudar e acompanhar o meu pastor hoje. Abra sua Bíblia para uma conversa ligeira na carta segunda de Paulo Apóstolo aos Coríntios. Eu vou ler daqui até onde nós chamamos. No parágrafo, não parei. Veja aí. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 16 e diante. Uma palavra ligeira aqui para os colegas, os pastores. Está aqui no meu coração. 2 Coríntios, acharam? Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo quê? 11, a partir do verso 16. Então vamos lá. A minha visão não está nada boa. Se eu tropeçar aqui, é por causa da visão. Uma coisa, presta atenção. Uma coisa horrível quando o pregador chega ao culto, nem lê o texto, ele sabe ler. Tem tudo errado. Não respeita os parágrafos, não respeita os pontos. Isso é terrível. Aí o pessoal diz assim, pastor, nem lê o texto, não aprendeu para a gente. Você pode dizer o meu que é visão. Não é texto. Olha aí. Você percebe logo, esse pregador não estudou o texto. Quer ler tudo errado. Você começa a ganhar o público a partir do momento da leitura do texto, você começa a ganhar o auditório ou perdeu na leitura do texto. Aí você lê, passa para cima dos pontos, tem interrogação, você não pergunta nada, você não escreva nada, não vê exatamente as vezes, passa muito. Se acontecer aqui, é porque a visão de fato não está legal. Mas você me acompanha. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso quê? 16. Paulo Apóstolo diz assim: outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. Que falou nesta confiança de gloriar-me, não o falo segundo o Senhor, mas como por loucura. E viste que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo tão sábio, de boa vontade, vocês toleraram os loucos. Vocês toleraram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetada no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Mas, aqui começa. Com essa conjunção adversativa, estou usando a versão NAA. Não sei se como está na sua versão aí. Mas, aqui começa a mudança. Mas, naquilo em que estou, tem ousadia. E volta a falar como se fosse louco. Também eu tenho, como louco, também eu tenho. São hebreus? Uma pergunta. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida,
em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Até o verso Amém. 30. Amém, Senhor. Amém? Amém. As dores do ministério. Fala comigo. As dores As do dores ministério. do ministério. É forte. Meus irmãos, bendito seja Deus. Que um dia aqui, eu diria que, só para os irmãos pensarem, porque para Deus não existe dia, né? Propriamente dito. Mas vamos dizer assim, um dia na eternidade, lá na eternidade, cada um de vocês que está aqui, envolvidos com o ministério, cada um de vocês, cada um de nós, foi escolhido por Deus na eternidade para que fôssemos ministros da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Nenhum de nós está aqui por acaso. Amém. Nenhum de nós, na verdade, entrou no ministério porque quis fazê-lo. Nós estamos aqui porque fomos eleitos na eternidade, Amém, Jesus. chamados por Deus nesse tempo, mas o nosso chamado começou na eternidade. Amém, Jesus. Profeta Jeremias, capítulo 1, Deus chamou Jeremias ainda jovem, era menino ainda, e ele argumentou com Deus, dizendo: Senhor Deus, o Senhor está me chamando para o ministério, eu nem sei falar, eu não tenho como fazer esse trabalho, é muito grande ser profeta aqui em Israel, eu não sei falar nada, sou criança. Deus disse: Jeremias, não seja criança, você não é criança, você é criança, sim, eu sei, mas antes que você nascesse, eu escolhi você para ser profeta. Amém, não? Aleluia. Antes que você nascesse, eu escolhi você para ser profeta. Gente, você vai ser o meu profeta, sim. No Novo Testamento aconteceu a mesma coisa. Paulo apóstolo, capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículo 15. Paulo disse: antes que eu nascesse, Deus me escolheu e me chamou para o ministério. Aleluia, Jesus. Antes que eu nascesse. Oh, Deus poderoso. Agora, tem um detalhe. Essa nossa vocação, esse nosso chamado, eu diria que é uma vocação perigosa. A vocação ministerial é uma vocação perigosa. Veja os irmãos, tantas coisas que aconteceram a Paulo apóstolo, quantas coisas. Se vocês contarem aqui, tem mais de 20 coisas terríveis que aconteceram com Paulo. A nossa vocação ministerial, eu diria
apesar da honra, apesar da distinção, apesar de ser glorioso o ministério, mas a nossa vocação é uma vocação perigosa. Não por causa das circunstâncias, mas também é perigosa por causa do nosso relacionamento com o Senhor do ministério, com o Senhor da obra. Relacionar-se com Deus não é fácil. Relacionar-se com Deus é perigoso. Por quê? Porque Ele é absolutamente santo. Aleluia. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Ele é santo. Como que eu, pecador, frágil, vou me relacionar na altura da santidade de Deus, exercendo o ministério? Isso, na verdade, é uma coisa extremamente perigosa. Dada a nossa fraqueza, dada a nossa natureza, dado o fato de sermos quem somos, pecadores, fracos, frágeis. E nós tratamos com Deus absolutamente onipotente. Um Deus absolutamente santo, santo, santo. Um Deus absolutamente justo. Um Deus absolutamente perfeito. E nós somos absolutamente o quê? Imperfeitos. Daí a vocação ser perigosa. Relacionar-se com Deus, trabalhar com Deus, caminhar com Deus, é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção, mas é uma vocação perigosa. Porque nós somos imperfeitos. Vamos nos relacionar com alguém que é absolutamente perfeito. Um Deus cujo caráter é adamantino, cujo caráter é puro, cujo caráter é perfeito. Glória a Deus. Um Deus, na verdade, que não tem nada, absolutamente nada de mácula. Ele é absolutamente santíssimo em todo ser, em todo ser, ontologicamente perfeito, ou seja, no seu ser intrínseco, ele é absolutamente perfeito e nós somos absolutamente imperfeitos. Daí, ser uma vocação perigosa. O homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, separado por Deus, foi enviado para falar exatamente ao povo que estava escravizado lá no Egito. Moisés, a Bíblia diz que na terra, nunca houve na terra um homem semelhante a Moisés. O homem mais manso da terra, um dos homens mais cultos da terra, que escreveu todo o Pentateuco. Mas ele não sabe. Olha que coisa. Aleluia. Deus falou com Moisés, deu 2 ordens a Moisés. Daqui a pouco eu volto ao texto. 2 vezes Deus falou a Moisés: Moisés, eu quero que você vá e fale a rocha para que dela eu faça sair um rio caudaloso, água abundante. Fale a rocha, Moisés. Esse povo que está reclamando, esse povo que quer água, fale a rocha e eu trarei rios de águas vivas para essa gente. Aleluia, Jesus. Moisés foi e falou a rocha, e Deus fez água sair da rocha, rio caudaloso da rocha. Deus santo. E aquela multidão de quase 2 milhões de pessoas beberam água à vontade. Deus é assim. Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele faz acontecer onde não há esperança para acontecer. E o nosso Deus, na verdade, evita e faz com que as coisas tenham vida pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja água e houve água. E Moisés falou água, falou a rocha. E Deus fez com que o rio caudaloso da pedra, a pedra fizesse com que a água saísse e o povo bebeu, descedentou-se. Foi a primeira vez. Na segunda vez, olha a vocação perigosa. Estão me acompanhando ou não? Amém. Amém? Amém. Olha a vocação perigosa. A primeira vez, tudo bem. Moisés foi e falou, e a rocha, da rocha emanou rios, água para quase 2 milhões de pessoas. Na segunda vez o povo reclamou. Perigosa também,
por causa do povo que nós estamos pastoreando. O povo que nós estamos pastoreando é um povo difícil. O povo rebelde ao povo de Deus. Jesus, olha aí. Vocação perigosa, tanto com Deus quanto como o povo de Deus. É complicado. Na segunda vez, Deus disse a Moisés: Moisés, você vá e fale a rocha para que haja água. Você viu que da primeira vez aconteceu? Eu não fiz isso. O povo, na verdade, não foi descendentado. Sim, senhor. Agora você vai, fala a rocha novamente. O pessoal precisa de água. Quer mais água? O povo brigão. Moisés foi, em vez de falar a rocha, o que Moisés fez? Bateu na rocha. Oh, Jesus. Bateu na rocha e falou uma coisa horrível. Olha o perigo do ministério. Olha que vocação perigosa. Deus mandou falar. Ele foi e fez errado. Fez do jeito dele. Bateu na rocha. Não era para bater. A rocha era Cristo. Meu Deus. Olha que perigo. É preciso que nós prestemos atenção no que Deus fala. O que nós precisamos fazer? Para não fazer errado. Se fizer errado, fora da vontade de Deus, pau na nossa cabeça. Presta atenção, vocação perigosa. Trabalhar com Deus é muito sério. Não podemos fazer coisas que Deus não mandou fazer. Moisés foi e falou a rocha, bateu na rocha. E a partir dali Deus disse: quem você pensa que é? Meu Deus. Quem você pensa que é? E caminharam. Moisés feliz da vida. Vamos caminhar. Quando chegou exatamente à margem do Jordão, Deus chama Moisés e disse: Moisés, suba aqui. Vamos ter uma conversa aqui no monte. Meu Deus. Monte de Pisga. Suba aqui. Vamos conversar. E Deus disse: olha, vou pôr uma lente no seu olho. Eu penso assim, não sei se é assim, a Bíblia diz isso, mas eu acho que Deus pôs uma lente bem forte, né? No sol de Moisés, para que ele visse toda a campina do Jordão. Você está vendo tudo? Moisés viu tudo. Coisa linda, Senhor, eu vou passar. Não, você não vai passar. Não. Meu Deus. Você não vai. Mas que negócio é esse? Não, você não vai. Os irmãos percebem que você vai ler no texto sagrado. Deus falou: não, você não vai passar. Você desce agora, chama Josué, chama exatamente lá o sacerdote Eliezer, para que ele seja ungido no seu lugar e você vai morrer. Meu Deus. Moisés, na verdade, se deu um jeitinho nisso aqui. Continua caminhando. Um dia Moisés estava com Deus e falou: Senhor, lembra daquela conversa que nós tivemos lá no monte? Eu falei: claro. Eu vou pedir ao Senhor, deixa eu entrar. Deus disse: não me fale mais nisso. Meu Deus, meu Pai. Vocação perigosa, não me fale mais nisso. É isso. Pronto. Trabalhar com Deus não é fácil. Se você trabalhar errado, pau na sua cabeça. Já é. Não me fale mais nisso. E a partir dali, o que aconteceu? Moisés subiu ao monte pela última vez e não entrou na terra. Percebe? Não se trata de salvação aqui, não é isso. Moisés não perdeu a salvação, não é isso. Mas Moisés perdeu o privilégio de passar além do Jordão. Deus santo. Porque a nossa vocação é uma vocação que perigosa. É preciso ter muito cuidado no relacionamento com Deus e com o povo de Deus. Quem somos nós, irmãos queridos? Se Deus não estiver conosco, nós vamos errar. E Deus pode, na verdade, Ele vai nos deixar entrar no céu, mas pode nos tomar no ministério. A nossa salvação é Cristo, uma vez salvo, na minha visão, no que eu creio, pela palavra de Deus. Você foi salvo, nós fomos salvos, Deus nos pôs no ministério, mas Deus pode nos cortar do ministério, dependendo do nosso mau relacionamento com Ele e com o seu povo. Daí, o ministério é perigoso. Esse é o primeiro ponto do meu sermão. Vocação perigosa do ponto de vista de relacionamento com Deus. E vocação perigosa do ponto de vista do exercício propriamente do ministério. Aí agora eu volto para o texto. A pregadores que vão para lá nunca voltam para o texto. Eu vou voltar. Quantas coisas que estão aqui no texto que Paulo mencionou que ele passou? Quantas coisas? Você contou quantas coisas?
Quantas dificuldades? Você viu quantas quantidades? Quantos problemas? Você viu? Quantos problemas que Paulo passou aqui? Naufrágio, traição, açoites, perfídias, o que mais? Prisões, tantas coisas que Paulo sofreu. O ministério de Paulo foi um ministério altamente sofrido. O ministério não é para gente covarde. Isso. O ministério não é para pessoas pusilânimes. Isso. O ministério é para homens e mulheres que têm coragem de se dobrar diante de Deus, buscar a face de Deus, pedir a direção de Deus e se disponibilizar para que Deus possa usar a sua vida. E Paulo fez isso. Ele se disponibilizou e disse: eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que realize em mim a vontade de Deus e que eu possa completar o meu ministério. E lá no fim, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aleluia. Não somente a mim, mas todos aqueles que tiveram a mesma fé, a mesma perseverança, a mesma confiança em Deus eterno. Deus também vai glorificá-lo, Deus vai coroá-lo. É necessário que nós combatamos o bom combate com fé, com submissão ao nosso Deus, de tal maneira que ainda que nós tenhamos todas essas dificuldades contra nós, ministério é fácil. Paulo passou por momentos terríveis, prisões, açoites, desprezo, perfídia, traição, todas essas coisas nós vamos encontrar no seio da igreja. Pessoas que dizem que nos amam e que nos traem. Pessoas que dizem que nos amam, na verdade, e nos odeiam. Pessoas que dizem que nos defendem e nos caluniam por trás. Pessoas que dizem: pastor, eu estou com o senhor, mas no coração não está. É isso. Verdade. E Paulo apóstolo passou por momentos terríveis, terríveis, falsos irmãos, prisões, açoites, bofetadas, naufrágios, fome, frio. Mas uma coisa que me toca profundamente a mim pessoal, ele disse: eu combati o bom combate. Aleluia. Uma coisa também maravilhosa: eu guardei a fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu guardei a fé. Aleluia. Tudo me aconteceu, mas eu não abri mão da confiança no meu Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei preso muitos anos, mais da metade da minha vida. Eu quero melhorar. Mais da metade da vida de Paulo, ele passou preso. Talvez na prisão, com algemas, preso. Escreveu belas cartas ali da cadeia, da prisão. Os irmãos sabem, ele produziu cartas maravilhosas que vão sair do tempo e vão entrar na eternidade, que nunca perderão exatamente o seu efeito, porque na prisão ele foi iluminado pelo Espírito Santo e produziu maravilhosa literatura sacra, maravilhosa literatura teológica, ética, literatura que vazar o tempo e chegar até nós. Olha, irmãos queridos, estamos no século 21. Escreveu exatamente nas suas cartas no final do primeiro século. Mas ele diz aqui para nós, pastores presentes, nesse texto, tome esse texto para vocês. Ele disse: eu passei tudo isso, eu passei por essa vocação perigosa. Mas percebemos, irmãos, nessa vocação perigosa, não há um momento que a Bíblia nos diz que Paulo teve problema de relacionamento com Deus, nenhum. Amém? Paulo não teve nenhum momento de atrito, de desobediência, de rebeldia contra Deus. Ele submeteu-se absolutamente, a partir da queda, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a partir da sua queda, a partir da sua conversão. Ele passou 14 anos ainda sem entrar diretamente no ministério, foi preparado lá nas Arábias, como se dizem. Ele passou lá 14 anos sem entrar no ministério. A gente chega na igreja e quer ser pastor.
A gente chega na igreja 3 anos, não, eu quero subir um pouco. Não, não está pronto. É preciso ter discipulado, preparado. Deus não deixou Paulo. Deus isolou Paulo. Deus tirou Paulo exatamente. Deus pôs Paulo na geladeira. Às vezes tem que pôr o nosso discípulo na geladeira para aprender. Percebe? Desse jeito aí. Desse jeito. Tem que pôr para aprender. Paulo passou 14 anos para depositar efetivamente para o ministério. Preparo. Olha, os irmãos sabem, Paulo era fariseu, hebreu de hebreu. Em outras palavras, Paulo era um homem altamente preparado, mas para o ministério estava pronto. Tinha que aprender. E Deus, na verdade, levou Paulo para o exílio para que ele aprendesse. E quando ele entrou, aquele ponto selvagem, aquele ponto bravo, aquele touro perverso que matava, perseguia, aquele homem parecia exatamente um touro bravo, um ponto selvagem. De repente encontramos-no caído com o rosto em terra e o submetendo a Cristo, caiu por terra. E Jesus disse: Paulo, você está me perseguindo. Pare com isso, Paulo. E naquele momento Paulo se tornou o homem que nós conhecemos. O homem que suportou todas essas coisas que eu li para os irmãos aqui no texto e não desanimou. A partir dali, Paulo é o Paulo que nós conhecemos. Homem dócil. Um cavalo selvagem. Um touro bravo. Tornou-se exatamente um cordeiro. Meu Deus. Graças a Deus. Um cordeiro. Um cordeiro que foi capaz de chegar diante dos seus algozes, principalmente de Nero, preso em Roma. Ele teve a oportunidade de evangelizar toda a guarda pretoriana. Deus fez chegar lá, porque só ele poderia chegar. Deus o preparou durante 14 anos. Deus o preparou aos pés de Gamaliel. Deus o preparou dando exatamente uma geladeira nele para que ele aprendesse. E depois Deus o levou para o ministério e fez com que ele atravessasse e plantasse igreja em toda a Ásia Menor. Estava pronto o nome de Deus. Glória a Deus. Mas foi preciso que ele passasse por todas essas coisas. Querido irmão, não queira ministério fácil. Ministério é duro, é difícil. Ministério é para quem, na verdade, ama e serve a Deus com fidelidade. Amém. Estou terminando a minha fala. Mas 3 coisas eu quero dizer. Primeira coisa, a sua vocação vem do céu. Amém? Aleluia. A sua vocação vem do céu. Antes de você nascer, Deus já conhecia você. Graças a Deus. Amém. Não foi o homem que chamou você. Foi Deus que chamou você. Primeiro, chamou você para ser crente. Amém. Verdade. Ele chama pela pregação da palavra. Ele regenera pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele justifica pela morte e a ressurreição de Jesus. A justiça de Jesus é imputada a nós. E a partir daí, nós somos justificados. Ou seja, não há mais condenação para nós. Estamos livres. Amém. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Absolutamente livres. Paulo escreveu Romanos 2, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação, porque fomos justificados na morte do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não tinha pecado, Deus não fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a E a Deus. justiça de Cristo é imputada a nós. E agora, nós, como crentes, regenerados, batizados no Espírito Santo, justificados pela justiça de Jesus, e agora chamados, investidos no ministério, temos o poder de Deus conosco, para que nós preguemos a palavra, tempo e fora de tempo. Não importa o que vier. Olha, Paulo enfrentou tudo isso. E provavelmente, alguns de vocês que são jovens, eu já sou velho, o Brasil vai ter dificuldade, muita dificuldade, o mundo vai ter muita dificuldade. Ainda vocês são muitos pastores jovens, pode ser que algum de vocês tenha que passar alguns tempos na cadeia. Verdade.
Verdade. Alguns de vocês podem ter cerceamento da liberdade de pregar. Verdade. Alguma coisa vocês devem fazer. Ainda com os pés presos em um tronco. Meu Deus, Pai. Permaneçam firmes. Em nome de Jesus. Aí que vocês passem por todas essas catástrofes pelas quais passaram Paulo. Em nome de Por todas essas anfatosidades pelas quais passaram Paulo. Santo Deus. Eu digo para vocês. Aí que alguma dessas coisas, outras coisas piores aconteçam com vocês, não desanimem. Em nome Nós de temos que dar testemunho do nosso Cristo. Aleluia! Custe o que custar. Ainda que nos custe a própria vida. Amém, Senhor. Conforme aconteceu com Paulo. Amém, Jesus. Nero, É glória. o terrível Nero. Decapitou Paulo. Decapitou Paulo. Antes dele morrer, escreveu a sua carta de Timóteo. Lá no capítulo 4, ele disse, segunda carta, Timóteo, eu já estou sendo entregue como libação, como vinho, que é colocado na tampa ali no propiciatório. Estou sendo entregue como uma libação. Estou perto de morrer. Mas você, menino, eu isso daqui que você aprendeu comigo. Aleluia. Prega a palavra, Timóteo. Aleluia. Não desanime, Timóteo. Aleluia, Jesus. Corrija, discipline. Cumpre cabalmente o seu ministério. Aleluia. Seja firme, Timóteo. Eu vou partir para você continua. Amém, Jesus. Cuide de você mesmo. Cuide do ministério. Cuide de você. Cuide da sua moral. Cuide da sua santidade. Cuide da palavra. Mas pregue a palavra. Eu já estou indo. Mas você permaneça firme. Não desanime, Timóteo. Amém, Jesus. Maravilha. Glória a E daqui a Deus. pouco, Nero chama Paulo, e Paulo sabia que naquela presença de Nero aos seus carrascos, ele seria morto. E ele disse, eu estou indo. Eu combati, eu vou combate. É, Pai. Se você não pegou o texto sagrado, cada um regesse, acabava no combate, é uma luta de boxe, no Rio. É a luta de boxe. Entende? É uma batalha. É uma batalha, uma luta de boxe. Eu morro para lá, morro para cá, é para valer. É uma luta. É um combate, é uma batalha. Ministério é luta, ministério é batalha. Por isso que é uma vocação perigosa. Mas Deus nunca vai nos deixar sozinhos nessa batalha. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Eu creio, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que nenhum de vocês aqui desanime. Em nome de Jesus. Que vocês permaneçam. Há pastores aqui idosos como eu tenho 81 anos. E há pastor aqui que talvez tenha a minha idade. Mas vocês são jovens, não desanimem. Ainda que vocês passem por essas coisas todas aqui, ou coisas diferentes, mas semelhantes, não desanimem nessa vocação perigosa. Percebe? Amém. O ministério é doloroso. Eu tenho certeza que pastores aqui já sofreram muito as dores do ministério. Deus nunca nos prometeu que nós seremos livres das dores do ministério. A dor do desprezo, a nossa liderança do desprezo, os nossos atos, alguns nos traem. Eita! A igreja, na verdade, que nos quer ver e nos joga até para fora. Pode nos tirar da igreja, mas nunca vai tirar o ministério, da vocação do nosso coração. Amém. Isso permanece eternamente. A nossa vocação só termina na sepultura. Eu creio. Que os irmãos não desanimem. Ainda que os irmãos tenham que passar por momentos difíceis, problemas complicados, mas permaneçam firmes do Senhor, pregando a palavra, de tal maneira que os irmãos, à semelhança de Paulo apóstolo, digam no final do ministério: foi um combate, foi uma luta reída, uma luta violenta, mas Deus me guardou na fé, fez eu perseverar na fé. Aleluia. E daqui a pouco eu serei coroado e verei meu Salvador. Aleluia. Glória. Nós queremos para sempre com o Senhor. Pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus, permaneçam firmes, ainda que sejam sob perseguições, batalhas, a semelhança do nosso querido pastor Paulo Apóstolo, que combateu até o final, foi até o final, e nos anima esta manhã, dizendo: eu combati o meu combate, minha carreira terminou,
Eu sofri horrores, mas valeu a pena. Sofrer por aquele que sofreu por mim. Amém. Dar vida por aquele que deu a vida por mim. Amém. Eu dou meu pescoço à guilhotina. E meu mesmo foi decapitado. Pedro também foi decapitado pelo meu modelo. E pode acontecer conosco. Irmãos, Paulo escreveu uma coisa que me toca profundamente. Se vivermos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aleluia! Amém.